Vamos então dar início à nossa atividade de noite. E diria que todos desligassem os seus microfones, por favor. Vamos iniciar com a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade que Ele nos coloca e podemos estar unidos com pensamentos de amor, carinho. Vamos então agradecer, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Um momento maravilhoso, essa nossa entrega na mão de Jesus, Ele deixando que Ele conduza por alguns minutos, uns sentimentos, né? Depositando essa luz, esse amor maravilhoso. Vamos agradecer também toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e a ele também, com toda gratidão nossa, por tudo que tem nos feito, amparado as nossas dificuldades, trazendo conforto para as nossas necessidades. Gratidão a todos eles. Muito bem. Nossas reflexões da noite de hoje é a penúltima lição do nosso livro, que Vencendo as Nossas Imperfeições. E esse título de hoje, Trabalho na Seara Espírita e a Prática da Caridade. Então, alguns alertas que eles vão nos trazer nesta lição, para que a gente possa perceber e nos autocorrigir, né? Porque nós, como espíritas, nós sabemos que nós não somos perfeitos. Este é um grande motivo que estamos aqui na matéria. É para corrigir as nossas imperfeições. E na nossa lição é muito bem colocado também a situação que, às vezes, a gente se desvirtua do plano que foi proposto na espiritualidade e, ao chegarmos aqui, a gente deturba todo o caminho, muda tudo, né? Aí aparece sofrimento, desentendimento, às vezes situações onde famílias se dissolvem, né? E nada de reparar aquilo que nós temos de carga para corrigir, né? Porque a gente sabe que nós não somos donos de uma única vida, tivemos várias, muitas, né? Nosso amigo Davidson, ele diz sempre que a gente tem mais de 70 passagens por aqui. E estamos em aprendizado, não é verdade? Muito bom. Então, o trabalho na seara espírita e a prática da caridade. Nenhuma doutrina, por melhor que seja, resolve os nossos problemas, se for cultivada apenas em teoria. O espiritismo não é diferente. Podemos encantar-nos com o fenômeno mediúnico, as curas, o consolo que as mensagens proporcionam, a beleza e a lógica dos ensinamentos. Mas, se permanecemos nisso, obteremos resultado
inexpressivo no nosso progresso espiritual, né? Então, está aí. Eu vou mudar o modo de fazer os comentários hoje, porque a lição é um pouco mais extensazinha, então eu acho melhor a gente fazer dessa forma. Por exemplo, esse parágrafo, né? Nós temos inúmeras pessoas que chegam na casa espírita, às vezes deslumbradas, achando que ali está a solução. E aí, quando a gente começa a mostrar que a solução está dentro da própria pessoa, a pessoa se assusta, né? Acha que é perfeita, que não tem defeito, está cheio disso, muito, bastante. Então, existem pessoas que chegam em nossa casa achando, pronto, encontrei a solução para os meus problemas, né? E não é assim que funciona. A gente sabe disso, né? Por quê? A partir do momento que você cultiva apenas a teoria, como ele coloca aqui no nosso parágrafo, né? Não faz a prática dos grandes ensinamentos que nós vamos ver no decorrer da nossa lição, não tem progresso, não tem cura, não existe milagre, né? O que existe é merecimento porque fez alguma coisa, né? Continuando a nossa... Corremos risco, olha aqui agora, ó, corremos risco de repetir o que fizemos em existências anteriores. Quando frequentamos igrejas, seguimos rituais, entoamos hinos, mas não aplicamos o que aprendemos. Não progredimos como prometemos no mundo espiritual. Ficamos no ciclo repetitivo de encarnações de pouco proveito sob o ponto de vista de evolução moral, né? Está aí. Nós acabamos de colocar, né? Vem, chega, faz um plano na espiritualidade. Não, eu vou voltar porque eu vou precisar de corrigir isso, eu agi errado com esse, com aquele, com o outro, né? E chega aqui e desvirtua tudo, né? E aí, frequentou, nas outras vezes, igrejas, participou em rituais, entoava hinos, fazia cânticos, né? Mas, e aí? Ficou por isso mesmo, porque não aplicou o melhor dos sentimentos, né? Não aplicou o conhecimento que adquiriu, o amor que Jesus disponibilizou. Então, nós temos agora um alerta de Tiago. Não vale a pena cultivarmos a fé inoperante, conforme nos alerta Tiago. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Então, o que resolve eu ter a fé se eu não praticar aquilo que eu aprendi, né? Temos, inclusive, uma passagem de Jesus onde ele colocava claramente, né? Ao enfermo, ele impunha as mãos para o enfermo, vá e não peques mais, né? Vá e não peques mais. E aí, em outras vezes, tua fé te curou. É a autocura,
Nós, através de nossas obras, nós nos tornamos saudáveis, saudáveis materialmente e espiritualmente. Né? Comentando esse versículo da carta do apóstolo, assevera o instrutor espiritual Emmanuel: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, está claro nessa frase de Emmanuel, está lá no livro, no Fonte Viva, essa frase, a lição 39, está cita aqui no nosso livro, né, de hoje. Emmanuel diz isso: fé inoperante. O que adianta eu ter a fé, ter o carinho por Jesus, mas não pratico o evangelho que ele ensinou? Não pratico a indulgência para com o próximo? Não pratico o que ele vai dizer aqui mais para frente? O altruísmo, que é a prática de ações sem interesses, não é? Fazer uma coisa porque eu gosto de fazer, porque eu sinto prazer em fazer, não é? É sempre que eu digo assim, sempre, né? Perdoar. Perdoar com um sorriso, com um abraço. Aí sim você está demonstrando que realmente o perdoou. Porque abraçar e fazer a troca de energias e de amor é a coisa mais bela que Jesus pode nós. Né? É indispensável envolvermos-nos com o trabalho na seara e a prática da caridade. Está aí. É indispensável a gente se envolver num trabalho edificante, não necessariamente que seja no espiritismo. Né? Nós temos exemplos aí de ajudas, de caridades, de inúmeras formas. Existem grupos que se dedicam a atender moradores de rua, levar alimento. Né? Existem grupos que frequentam hospitais. Vocês não imaginam a quantidade de pacientes que estão em hospitais abandonados, sem a visita de um parente, de um ente querido. Às vezes não é por negligência, não. Às vezes é porque os parentes estão muito longe, não tem como fazer a visita. Então, existem grupos dentro da nossa seara espírita que fazem esse tipo de trabalho. Levar lá uma palavra amiga, uma palavra de carinho, né? Estes são os trabalhos edificantes para nós. A prática da caridade. O trabalho é lei geral não só para os homens, como para os bons espíritos, pois estão em constante atividade. Né? Os bons espíritos estão sempre em atividades. Isto temos provas disso. Né? Quando nós estamos num dia de atendimento na nossa Casa Bezerra de Menezes, quantos irmãos nossos estão lá? Quantos médicos da espiritualidade estão presentes, nos ajudando, nos amparando e trazendo conforto para nós? Nós temos testemunhos disso, que somos constantemente atendidos a partir do momento que nós geramos boas energias e bons pensamentos. Né?
O que se realiza na seara espírita é semelhante ao que é executado na pátria espiritual. Alguns parecem insignificantes, mas não são. Perante as leis morais, todos constituem ocupação útil. Então, todas as ações, tudo que você pratica dentro da seara espírita tem algum benefício, traz alguma coisa de boa. Então, o amor que nós geramos aqui reflete nessa pátria espiritual. Essa pátria espiritual passa a ser mais fortalecida e poder nos ajudar mais. As atividades profissionais proporcionam-nos a oportunidade de desenvolver a inteligência e habilidades que são aplicadas, em princípio, à vida material. Então, a nossa inteligência, a nossa habilidade, o que a gente estudou, praticou, profissionalismo nosso, tudo isso nós adquirimos em favor da nossa vida material, em favor da nossa subsistência. Não é verdade? Já as que são realizadas na seara do Mestre, além dessas, permitem-nos exercitar o sentimento, o desinteresse e o desapego às coisas materiais. As primeiras, por serem remuneradas, podem fortalecer o egoísmo. É quando a pessoa, dentro da matéria, progride um pouco mais além e se deslumbra com aquilo que está ocorrendo consigo. Não mantém o sentimento de humildade forte e firme dentro de si, o amor ao próximo, a mão estendendo para a caridade dentro do amor fraterno, dentro do amor da matéria, material, Doar o alimento também é importantíssimo, não é verdade? Então, fortalece o egoísmo, e aí passa a ser um egoísta, porque tudo, para ele, tudo, aí é onde está desvirtuando o sentimento. Enquanto, olha aqui, enquanto as segundas, por serem gratuitas, olha lá, os ensinamentos da seara do Mestre são gratuitas. Ele não cobra nada. Dão-nos a oportunidade de desenvolver o altruísmo. O altruísmo é aquilo que eu acabei de falar. Que pratica ações sem nenhum interesse. Não visa vantagem alguma. Apenas o prazer de poder servir. O prazer de poder ajudar o irmão. Poder ajudar o próximo. Na maioria das vezes, após tomar conhecimento dos ensinos espíritas, aguardamos durante muito tempo o convite, formalizado por dirigentes ou pela espiritualidade, para enganjarmos-nos no labor voluntário. Todavia, inúmeros chamamentos indiretos são feitos a todos os dias, pelos mais diferentes meios. Infelizmente, muitas vezes, não compreendemos que são dirigidos a nós mesmos. Consequentemente, o tempo passa e não começamos as tarefas que nos foram reservadas. Existe aquele espírita que está esperando um momento especial para se enganjar no trabalho, do bem. Não. Primeiro passo para chegar numa situação dessa: alimentar
o sentimento de humildade. Ser humilde. É o que ele não vai nos explicar aqui, né? Um pouco mais para frente, ele já vai nos dizer. Não aquele que quer chegar por cima, né? Tem que ser humilde, começar ajudando. Se preciso for, vamos lavar banheiro, né? Não é feio, é limpo, é maravilhoso. Estamos levando a limpeza, né? Para que nossos irmãos possam ser bem recebidos. Quando decidimos dedicar-nos a esse tipo de serviço, sem dúvida, encontramos ocupação, pois não há muita procura por atividade voluntária e a seara é grande, enquanto os trabalhadores são poucos, como declara Jesus. Poucos que vão até Jesus, poucos que encaram esta situação de se dedicar ao próximo, não é verdade? Vocês podem ver, dentro de uma casa espírita, não temos voluntários sobrando. Eu vejo constantemente o outro centro que eu frequento, o CEAD, é constante a falta de voluntários. Né? Existem, existem voluntários para todas as situações, né? Para encaminhamento, para orientação, para entrevistas, para orientação. De todas as formas existem dentro do albergue noturno. O albergue noturno é feito tudo por voluntários, né? E são pessoas que se dedicam ali 2 horas do seu trabalho para o próximo, né? Mesmo no meio espírita, o número de servidores é pequeno, apesar de termos consciência da importância da prática para o nosso progresso moral. É um alerta que nós sabemos, nós espíritas sabemos que nós precisamos praticar a caridade. O nosso grande lema no Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, aquele que pensa individualmente só nele, está fora. Automaticamente está fora, né? Nós temos que ser caridosos. Muitos cristãos encontram dificuldade em trabalhar na seara, por diversos motivos. Aguardam convite pessoal, não aceitam o serviço que lhes é oferecido, discordam em começar por atividades simples, que impõem condições que não podem ser atendidas, reclamam o direito de escolher o tipo de atividade, preferem começar por cima, resistem em estudar primeiro, rejeitam a disciplina, recusam o labor de equipe, querem o direito de começar criticando o que está sendo feito, agem como espírito de competição. Neste parágrafo, um pequeno comentário. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai se lembrar desta passagem. Logo que André Luiz chegou no hospital de acolhimento das pessoas desencarnadas, ele já queria fazer tudo que praticar um atendimento completo ali. Mas ele não estava preparado para aquele tipo de atendimento. Ele indagou, inclusive, a pessoa lá, né, que orientadora, mas eu sou médico, eu sei, eu conheço, não é verdade? Não, é aquilo que a gente falou ali atrás, humildade para aceitar o início do trabalho dentro da seara espírita. E ele conseguiu superar isso. Como foi?
Ele ficou varrendo o salão ali de atendimento dos irmãos que chegavam. Não é? Ele varria o salão. E o que ele ficava fazendo? Prestando atenção no atendimento que estava sendo dado. Estava aprendendo. É onde ele subiu assim, astronomicamente muito rápido. Por quê? Porque ele teve a humildade de aceitar, começar por baixo, escutar e aprender. Nós não somos nem um pouco assim. Nós queremos tudo muito depressa e muito rápido. A nossa ansiedade é que nos atrapalha. Né? Então, pense neste detalhe. Lembrem-se de André Luiz. Né? O número de pessoas que procuram as casas espíritas em busca de ajuda é expressivo. Todavia, poucas se dispõem a assumir um papel ativo. Felizmente, as que a assumem são muito dedicadas e produtivas. Algumas iniciativas podem ser úteis para o melhor aproveitamento da existência na Terra. Oferecer-se para trabalhar, aceitar a atividade que lhe for oferecida, concordar em começar com tarefas mais simples, eliminar a resistência de estudar antes de iniciar o labor, evitar fazer crítica logo que se engaja, consentir no trabalho de equipe, executar as tarefas com dedicação, amor, perseverança. Tão importante como no trabalho é a prática da caridade. Segundo Allan Kardec, Jesus considera uma condição única para a salvação. E salvação, na visão espírita, simboliza a edificação do reino de Deus no íntimo da criatura e a conquista de uma condição espiritual mais elevada e feliz. Então está aí o grande receita, né? O trabalho e a prática da caridade. Jesus considera a condição única para que nós possamos ter uma felicidade espiritual mais elevada e feliz. Né? Para a nossa salvação é o caminho. Os espíritos têm sido incansáveis no esforço de desenvolver nos adeptos e simpatizantes do espiritismo a consciência da importância da vivência do amor e o exercício dessa virtude. Né? Então, nós sabemos que nossa reunião é acompanhada por os irmãos de luz, de espiritualidade, que nos ajudam a superar as nossas dificuldades. Né? E nós, como os adeptos e simpatizantes do espiritismo, nós não damos a devida importância no exercício do amor e da virtude, de poder ajudar o próximo. Agora, essa frase, eu até destaquei ela. A verdadeira caridade atende não só às necessidades vitais. A verdadeira caridade atende não só às necessidades vitais, como também às psicológicas, espirituais e morais, e contribui de maneira efetiva na superação das imperfeições e desenvolvimento das virtudes. Né? Então, muito claro essa frase para nós.
quando nós estamos na caridade, ela está nos fortalecendo materialmente, os nossos órgãos, a nossa vitalidade. Por quê? Porque nós nos sentimos mais felizes, o nosso coração pulsa de amor, né? E aí, a nossa parte psicológica também é ajudada, é maravilhosamente feliz. Por quê? Não vai existir depressão, não vai existir nervosismo de sabor com a vida, e nos fortalece espiritualmente e nossa conduta moral. E contribui para que a gente supere aquele compromisso que nós assumimos lá atrás, antes de chegar aqui, para superar as nossas imperfeições, aquilo que a gente está carregando há milênios, não é? Se nós considerarmos aí que o retorno gira em torno, num prazo médio de 200 anos, nós já tivemos 70. A média que nós temos de passagens por aqui, são as contas. Quanto tempo que a gente já está na caminhada? Ajuda-nos também no desprendimento dos bens materiais, superação de preconceitos, despertamento da piedade, desenvolvimento da humildade, crescimento do amor ao próximo, desenvolvimento da humildade, crescimento do amor ao próximo. Olha quanta coisa boa a caridade nos faz. Quem pratica com total desinteresse e verdadeiro espírito de altruísmo tem muito mais mérito aos olhos do Criador, conforme nos ensina os Espíritos. Está aí a nossa reflexão de hoje, dentro do trabalho na seara espírita e a prática da caridade. E aí, essa frase, fechando o nosso estudozinho de hoje, quem pratica com total desinteresse e verdadeiro espírito de altruísmo tem muito mais mérito aos olhos do Criador, conforme nos ensina os Espíritos. Porque sabemos que tudo que nós temos de literatura sobre nosso verdadeiro mundo, que está lá do outro lado, são os outros Espíritos, né? Que é nada mais, nada menos, os Espíritos da verdade, que nos trazem o conhecimento, que nos trazem as orientações de como que nós devemos conduzir, né? E dentro daquilo que nós falamos, fora da caridade, não há salvação. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Eu gostaria de escutar agora vocês. Está abertos os microfones para a gente bater um papo. Boa noite a todos, Sr. Dankmar. Boa noite, conselheiro. Olha, eu acho o seguinte, o trabalho é o recurso mais precioso que nos leva ao progresso, porque só ele destrói a estagnação
promovida por nós, espíritos encarnados e desencarnados, que povoam a Terra. Somos espíritos sem conhecimento e sem preparo para desenvolver o que nos foi confiado durante as nossas reencarnações. E temos que voltar novamente para o resgate. Precisamos mudar, fazer uma reforma íntima e se preparar, seguir uma casa de oração que nos encaminhe para a verdade de Jesus. Ele nos deu o caminho, basta seguir seus ensinamentos. O trabalho é uma condição para os homens e para os bons espíritos que sentem a necessidade de alcançar o progresso, a verdade e a caridade. O resultado serão mudanças profundas em nossos atos, que é o que nos leva à evolução espiritual. Não podemos esquecer que somos devedores e precisamos saldar nossas dívidas, trabalhando no bem, fazendo a caridade, preparando o nosso caminho para a expiação dos nossos erros e das nossas faltas. Eu acho que é isso, Naquimar. Nós temos que nos preparar. É isso aí, dona Sueli. Nós somos muitos devedores, infelizmente. Obrigado. Bastante. Bastante, dona Sueli. Como somos, né? Verdade. É. Muito obrigado, dona Sueli, pelas palavras. Alguém mais quer falar? Pessoal, fiquem à vontade. Eu gosto de falar. Eu ainda estou aprendendo, mas Vamos um pouco aprender que juntos. eu acho que o trabalho, né, é o caminho de Jesus, né? Esse trabalho que a gente faz, a caridade. Tem muitas pessoas que entendem a caridade só como o trabalho, estar ali ajudando alguém. E não é, né? Eu acho que eu entendo como o trabalho espiritual é um todo, a participação ali na casa, né, de oração, não só estar ali sentado como muita gente vai, às vezes senta ali, não está nem prestando atenção. Então, a participação ali, estar em oração, a caridade, então envolve tudo. Então, esse eu entendo que é o caminho que vai te levar a Jesus. Então, isso vai resgatando as nossas falhas, né, os nossos erros, que temos muitos, né, e para que isso vá, como não posso dizer assim, tipo, saudando um pouquinho, né, diminuindo um pouquinho as nossas dívidas. E se a gente seguir nessa prática de caridade, de atividades, né, de trabalho na casa espírita, né, não só na casa espírita, mas em qualquer casa de oração, quem seguir, é o caminho de Jesus. E uma vez que você sai fora, acaba saindo do caminho de Jesus. Eu entendo isso. Certinho, Ana, é isso mesmo. A caridade não é só doar uma cesta básica, não. Não é só materialidade. É a palavra de carinho que você leva, é o incentivo que você dá para o seu ente querido, né? É o amor que você transborda em razão dele. É isso que é caridade também. E esta é a verdadeira caridade que Jesus nos coloca na nossa lição de hoje, né? Muito bom, bem lembrado. Muito obrigado, Ana. Vamos passar para nossas vibrações, então, da noite. Vamos dividir um pouco com nossos irmãos da espiritualidade, material, e atravessam dificuldades, né? E precisam dessa luz, desse amor que Jesus coloca a todos nós. Esse amparo espiritual que nós acabamos de receber. Queremos dividir com os nossos irmãos, que têm os nomes postados em nosso grupo de estudos, nosso grupo de cura, enfim, todos.
que necessitam desta energia para que sejam fortalecidos, para que sejam curados. Que a luz divina os abrace nesse momento e os fortaleça com todo vigor, com amor, né? E aí que possam estar junto de nós o mais breve, porque temos certeza que inúmeros irmãos não estão presentes conosco por estarem impossibilitados, precisando desse nosso carinho, da luz que Jesus coloca a todos, do amor que toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes disponibiliza a todos. O atendimento carinhoso, sem condições, com amor e muita energia positiva para o fortalecimento de todos. E também fazemos uma vibração hoje para todos os dirigentes de nossa nação, nossa pátria do Evangelho, nosso Brasil querido. Que os dirigentes do nosso país, da nossa nação, possam ser iluminados e abençoados por Jesus, para que possam conduzir a pátria do Evangelho de acordo com os ensinamentos morais que Jesus nos trouxe. Este amor e esta luz nos fortaleça a todos. E que possamos receber esses fluidos maravilhosos em nossos lares. E a luz divina abençoe a todos. Para que nós passemos ao encerramento de hoje, eu pediria a Ana que fizesse... Ana, você pode fazer a prece de cartas, Ana Espinosa? Posso. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado a todos os mentores espirituais por esses fluidos benéficos que aqui recebemos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao espírito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, a espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada a todos os mentores espirituais que aqui participaram de nossas reuniões. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.